Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, por aqui professor Felipe Molnar, e nesse vídeo nós vamos fazer a introdução do diagrama de Pareto, conceitos e os princípios aplicados como uma das ferramentas da qualidade em si, tá? Então o que é importante nós entendermos, pessoal, quando está sendo falado do diagrama de Pareto? A ideia mais da sua origem, como que foi criado, a estruturação e tudo mais aí, para que você entenda e tenha muito... que o diagrama tenha a parte importante para você utilizar como uma ferramenta da qualidade, uma parte estratégica de melhoria contínua em si. E ele foi criado, esse diagrama, justamente por Vilfredo Pareto, que era um engenheiro civil, economista italiano, e quando ele estava fazendo estudos da distribuição de riqueza na Itália, olha só, pessoal, e ele descobriu que 20% da população detinha 80% das riquezas. Então você já começa a perceber que esse diagrama de Pareto, também conhecido como a regra 80-20, justamente por causa desses estudos que ele fazia. E essa relação foi conhecida por o princípio 80-20 e também é muito utilizado atualmente não só para a questão de distribuição de riqueza, mas também para outros tipos de estudos e justamente aquilo que nós estamos estudando aqui na ideia de ferramentas da qualidade em si. E o que ele constatava, pessoal? Que era essa ideia de riqueza, tá? da população, se tinha que 20% da população concentrava aí 80% da riqueza em si. Justamente um belíssimo estudo que o Vilfredo Pareto fez e depois foi utilizado, e até hoje é utilizado em várias análises na área da engenharia industrial, na área de ferramentas da qualidade, muito também aplicado na melhoria contínua de processos em si. E a base desse diagrama, pessoal, saindo dessa parte mais histórica em si, ele relata que a maioria dos problemas em produtos e processos ele não tem o mesmo impacto. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos trabalhando num processo, nós estamos trabalhando num chão de fábrica e é errado concluir que todos os problemas eles pertencem, vamos dizer, desse formato, a uma mesma causa. Então, aqui quando se fala em causa, também nós devemos lembrar do diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, para pensar melhor e distribuir também melhor a nossa origem ou as causas dos nossos problemas. E aí, esse diagrama ele joga a luz também no diagrama de Ishikawa, no momento que ele coloca que essa base do diagrama de Pareto tem que pensar em categorias distintas para nós trabalharmos os nossos esforços. Ou seja, ele faz o seguinte, pessoal. O diagrama de Pareto ele coloca em dois grandes grupos, o que se chama de poucos vitais e muitos triviais. O que é um e o que é outro, pessoal? Tá? O primeiro deles é o que se chama de poucos vitais. Poucos vitais, pessoal, é aqueles que um pequeno número de causas, que é o 20, tá? Em torno de 20%, são responsáveis por grande parte dos efeitos ou das perdas. Então, esse poucos vitais seria esses 20%, seriam os elementos poucos vitais que são trabalhados aqui desse nosso princípio 80-20. E ele coloca o seguinte, que esses tipos de poucos vitais devem ser priorizados nas ações corretivas. Por quê? Porque se eu eliminar esse tipo de problema, esse tipo de causa, se eu conseguir encontrar, melhor seria encontrar a causa raiz, aí lembrando também do diagrama de Ishikawa, técnicas dos 5 porquês e outras, eu consigo gerar um alto impacto na qualidade, na produtividade e nos meus custos. Esse é o grande ponto, pessoal, é o grande mote na estrutura do diagrama de Pareto, porque se eu encontrar essa estratégia, e não é muito difícil, pessoal, nós vamos ver aqui exemplos que fazem isso a partir da análise de dados, então vai ter nessa sequência de vídeos aqui, que quando nós estamos colocando essa estrutura do 20, nós precisamos entender isso. Por exemplo, clássicos no caso da indústria, defeitos críticos em peças que representam 70% de retrabalhos, falhas de equipamentos que causam paradas totais de produção, processos fora da especificação que geram perdas financeiras significativas. Então você tem uma estrutura que são poucas coisas, mas ela pode te refletir numa qualidade, numa produtividade, num custo diretamente. Tá? Aqui não é nem questão de indireto, mas é de diretamente. Agora, pelo outro lado, o que você chama daqueles muito triviais, pessoal,
que representa um grande número de causas. Então, lembra das causas aqui, cerca de 80%, mas respondem por pequena parcela dos defeitos, ou seja, ou dos problemas em si, ou que tem um efeito. Se eu tenho 80% de causas, mas só que esse 80% só vai me trazer 20% de efeito, então daqui a pouco não é esse lado que eu preciso abordar na minha estratégia de diagrama de Pareto. Eu preciso, claro, conhecer eles, tratar, eu posso tratar futuramente, desdobrar esses outros elementos, mas no primeiro ponto eu preciso entender aqueles que vão me trazer os elementos importantes para mim fazer análise. E aí o que você tem? Eles são tratados após os problemas vitais. Esse é o grande ponto, pessoal. Esse é o grande ponto. Eu não trato os muito triviais por primeiro. Eu trato aqueles que são os vitais. Mas, só para deixar como exemplo, quais são os problemas denominados muito triviais aqui? Pequenos ajustes operacionais que não afetam a qualidade final do produto, muitas vezes estão relacionados indiretamente, erros eventuais com baixo impacto em retrabalho, problemas administrativos de baixa recorrência. Então, são elementos, pessoal, que são colocados muito triviais e que eles, em todo contexto industrial, se você aqui que está assistindo esse vídeo sabe que muitas vezes no contexto da indústria, claro, tem aqueles pequenos problemas, tem aqueles pequenos elementos que são os problemas diários que ocorrem, que existem e de algum jeito nós vamos ter que resolver, mas se eu não resolver agora, também ele não vai ter um grande significativo ou um grande efeito futuramente. Eu preciso atacar aqueles que são as causas que realmente nos importam nos ditos elementos, que são os vitais. E aí, pessoal, porque essa estrutura, só para deixar visualmente, para que você entenda essa regra dos 80-20, do diagrama de Pareto, aqui se tem 20% dos fatores vitais são aqueles que vão nos gerar os 80% de impacto. Onde a empresa, com você como gestor da qualidade, que trabalha ferramentas em si, vai ter que trabalhar nessa parte aqui, ó, nesse que vai te gerar os 80% de impacto. Mas agora, para que eu gere isso, o que eu preciso entender é identificar esse cara aqui, as causas. E esse é o ponto, pessoal. As causas, você pode estruturar, muitas vezes tem um comitê que trabalha isso, que fomenta esse tipo de discussão na sua empresa. Você pode usar aqui o diagrama de Ishikawa, nesse caso, para trabalhar o diagrama de causa e efeito. Por quê? Porque lá vai ter a estrutura das causas. Então, você pode começar a pensar nesses elementos em si. Tá? Então, esse é a sua estrutura ou a sua visualização, que é importante de entender nesse ponto do princípio de Pareto, regra de 80-20 aí. Tem, para nós fecharmos aqui essa introdução, pessoal, e ele também, esse diagrama de Pareto, ele é conhecido por lei das proporções inversas. Tá? Por quê? Porque ele diz o seguinte, que 80% dos resultados vem de 20% das causas ou esforços. Aqui, pessoal, lembra, quando você está fazendo uma análise de um resultado operacional, você está no chão de fábrica fazendo uma análise como gestor industrial da planta, isso é importante, você vai ter que observar quais são as principais causas para trabalhar esses elementos, quais são aquelas percentual de causas em si, tá? Para trabalhar nos seus resultados. Tá? Um outro ponto, 80% dos problemas ou defeitos têm origem em 20% de fontes principais. E outro ponto, 80% de impactos negativos são gerados por 20% de fatores críticos. Tá? Então, esse princípio ele nos alimenta, ele nos mostra, exibe que nem todas as causas têm o mesmo peso. E isso é importantíssimo como gestor industrial, você entender que eu não posso tratar todos os problemas da mesma forma, mas eu preciso tratar de formas diferenciadas e colocando os pesos que cada causa merece, ou que cada elemento discutido com o problema eu preciso entender. Portanto, pessoal, aplicar esse diagrama de Pareto, o objetivo é identificar esses 20%. Então, o objetivo como ferramenta da qualidade é identificar esses 20% de causas vitais, tá? De causas vitais, e focar esforços nelas primeiro, tá? Então, sempre lembrando, pessoal, identificar os 20% das causas vitais e focar, colocar esforço
análises nessas estruturas aqui para maximizar todo aquele resultado de investimento, de tempo, de custo, da parte de qualidade e também de uma melhoria contínua no seu processo em si. Então, fechamos esse vídeo aqui e vamos seguir para o próximo, pessoal. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura e construção do diagrama de Pareto, pessoal. Então, o que é? Como é que eu construo? Como é que eu faço etapa por etapa, pessoal? Para nós entendermos, o principal ponto aqui é o seguinte. O diagrama de Pareto, ele é um diagrama visual. Tá? Então, partindo dessa premissa, a base dele é um gráfico. E aí eu vou ter os principais elementos, como ele é um elemento gráfico, eu preciso fazer coleta de dados, tá? Coleta de dados. E qual é a coleta de dados, pessoal? A coleta de dados é a frequência de um certo tipo de ocorrência, de um certo tipo de problema, de um certo tipo de causa em si. E tendo isso como base, o que nós vamos representar no nosso diagrama de Pareto em si? Tenho bem básico, pessoal, um diagrama 2D que no eixo horizontal ou no eixo X, e eu já vou deixar aqui para você e já deixei como cores para fazer uma identificação ilustrativa e visual, o que se coloca, pessoal? Se coloca os elementos, as causas. O eixo X, eu coloco os defeitos, as falhas, as categorias analisadas dispostas em ordem decrescente, pessoal, tá? Decrescente. O que é isso, pessoal? Do maior para o menor. Então, vamos imaginar o seguinte, rotação inadequada. Aqui eu achei 15, tá? Então, 15. Agora, barulho, eu achei 10, tá? Vibração, aqui vamos colocar exemplificativamente 8. Pressão 6, vedação do eixo, vamos colocar aqui 4, vibração na caixa 2 e outros aqui, qualquer coisa, 1, tá? O que eu tenho, pessoal? Eu tenho justamente essa minha estrutura que ele vai fazendo a representação do maior para o menor. Lembra disso, pessoal. Eu preciso... mas eu fiz a coleta de dados. É óbvio, quando faz a coleta de dados por uma folha ou por qualquer tipo de sensor que você está utilizando ou por planilhas de Excel, ele não vai vir nesta hierarquia do maior para o menor, no sentido decrescente de frequência. O que eu vou ter que fazer? Eu, como gestor, vou ter que organizar esses dados, fazer o que se chama de um tratamento inicial dos dados, e aí a partir desse tratamento, bom, aí eu vou colocar em ordem decrescente, do maior para o menor, pessoal, tá? Menor. Isso é importantíssimo. Lembra disso na hora da construção do seu gráfico, do seu diagrama, porque daqui a pouco dá errado e aí você vai dizer que a ferramenta, mas a ferramenta não deu certo, mas é claro, porque você colocou os dados inadequados ou não colocou na forma decrescente. Então, tenha isso em mente, do maior para o menor, pessoal, maior para o menor. Eixo X, entendido que são as causas. Agora, o próximo ponto, pessoal, e aí eu vou apagar isso aqui para que você fique melhor entendido esse ponto aqui, é o elemento agora nosso, que é o eixo Y. O que é o eixo Y, pessoal? O eixo Y, ele indica a frequência absoluta. O que é isso aqui, pessoal? O número de ocorrências de tempo, de valor, de qualquer elemento ou unidade que eu estou colocando aqui nessa minha estrutura. Então, esse eixo vertical esquerdo Y, é o eixo da frequência em si, tá? Então, eu tenho esse ponto aqui, pessoal. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa estrutura, tá? Do eixo vertical, eu tenho o esquerdo, o Y, e eu tenho do outro, o que se chama eixo vertical direito, pessoal, que mostra a frequência acumulada, frequência acumulada em percentual. O que é isso aqui, pessoal? Acumulada. Então, eu tenho que colocar bem didático isso aqui, ó, que é, eu vou somando as frequências do eixo vertical esquerdo e vou representando elas até chegar, lembrando, pessoal, ao 100%, tá? Não esqueça isso, é até o 100%. Mas não existe 120, não existe, pessoal. Tá? Por quê? Porque é uma questão lógica, de 0 a 100%.
a minha estrutura. Lembra? O diagrama, princípio 80-20, tá? 80 mais 20 dá 100, então 100% em si, tá? Então, para ficar, eu diria assim, expressando um pouquinho mais de didática aqui, deixando mais detalhado ainda. Então, eu vou somando os eixos da frequência esquerdo y e vou rebatendo os valores somados ou acumulados para o lado direito, tá? Então, aqui no lado esquerdo eu não somo, eu só vou representando os valores que eu tenho das causas em si, cada um deles. E do lado direito do meu diagrama, eu vou somando, então fazendo o meu somatório dos elementos acumulados em percentual oriundos do eixo vertical esquerdo, tá? E aí, pessoal, entendido isso e sabendo dos meus valores aqui, eu tenho o ponto final, que se eu tenho todos esses pontinhos aqui, eu vou somando esses valores e eu vou tendo o que se chama de linha de tendência, que é essa linhazinha aqui, ó, tá? É uma reta do percentual acumulado, tá? É uma linha que eu vou tratando aqui na minha estrutura, ou melhor dizendo, uma linha que eu trato de todos os pontos, ajustando e ajudando a visualizar o ponto ou os pontos onde a causa ou as causas mais relevantes são concentradas em si. Ele me ajuda a que eu enxergue visualmente isso, mas eu tenho que ir ajustando isso. Por quê? Porque eu vou somando 15 mais 10, que daria 25, então vai dar mais ou menos nesse ponto aqui, tá? E assim sucessivamente, 25 mais 8, tá? E aí vai lá os seus 33 e assim sucessivamente, até chegar lá no valor máximo, tá? Mas eu tenho que ir colocando aqui, pessoal, os valores percentuais em si, tá? Então, depois nós vamos ver esses elementos de percentual aqui que vai nos rebatendo, vamos dizer assim, tá? Não necessariamente o valor da frequência absoluta aqui, mas os valores que eu tenho de tendência acumulada em si, quanto representa, tá? Aquela estrutura. Então, por exemplo, se fosse 15 aqui, quanto 15 de causa representa no total, tá? Então, eu vou colocando esses valores. Aqui o 15, ó, ele está representando mais de 25% aí, tá? Nessa nossa estrutura aqui, tá? Então, assim sucessivamente, 25 aqui, que dá mais de 25, aí depois tem o 10, quanto 10 representa percentualmente no total? Então, ele vai sendo somado ali e vai representando o nosso percentual, tá? Então, só para entender essa estrutura do diagrama aí. Primeiro ponto, então, pessoal, entendido o diagrama, os elementos, eixo X, Y, lado esquerdo, lado direito e a linha de tendência, primeiro é organizar e exibir as ocorrências, ou as frequências das ocorrências. E aí, lembrando de novo, pessoal, vou bater nessa tecla. Organiza as ocorrências, falhas, reclamações, defeitos e qualquer outro item em ordem decrescente de frequência, aquilo que nós dissemos antes, listando os itens do mais frequente ao menos frequente. Depois, comece pelos problemas mais recorrentes, ou seja, aquele que apresente mais número de frequências ou de ocorrências em si, e avance até os menos frequentes, pois isso evidencia esses fatores que têm mais impacto no processo, no serviço ou no produto em si que está sendo analisado. E essa organização vai facilitar que os fatores que eu veja como gestor, aqueles que mais contribuem para o problema total em si. Feito esse primeiro passo, pessoal, então eu tenho aqui, ó, as causas e as frequências acumuladas, tá? Então eu vou colocando ali as ocorrências, ocorrência 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Então tenho 6 aqui, ou 7, ocorrências assim, posso ir colocando. Então eu vou arrumando elas do maior para o menor em si. Feito isso, segundo passo, pessoal, representar a porcentagem acumulada. O que é essa linha? A linha de porcentagem mostra o quanto cada causa, eu vou representar melhor aqui, cada causa, ela vai contribuir para essa ocorrência. E é obtido somando essa frequência da ocorrência atual com anteriores e dividindo pelo total geral, tá? Então, esse é o ponto. Cada causa, eu vou somar ela e vou dividir pelo total, tá, pessoal? Olha só, pelo total geral. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu tenho que entender. E essa curva, pessoal, vai, já a partir disso, bater lá
o ponto de Pareto, que vai ser próximo, e aí vai ser não é uma regra, tá, pessoal? Geralmente próximo de 80%. Tem muitos casos que você vai ter que imaginar a tua situação aqui, nesse passo 2, representar a porcentagem acumulada. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma estratégia, que eu fui somando cada ponto, então aqui tinha dado 35%, depois 65%, só que aqui que tem, ó, pessoal, aí o próximo é 78 e depois 87. A pergunta que fica é, eu vou parar no 65, no 78, no 87? O diagrama é 80-20. 80%, 20%, 80, 20. Mas eu paro em qual, pessoal? Que tem que ser exato no 80? Eu não tenho aqui exato no 80. Eu tenho o mais próximo 78, depois o mais próximo é 87. O que eu vou fazer como gestor? Tá? Então você vai ter que avaliar na sua estrutura produtiva quantas partes de causas você quer abordar. Tá? Então, claro, por questões lógicas, pessoal, o 35 aqui não dá. Tá? Eu não posso parar aqui no 35. Eu vou abordar essa, depois eu abordo... Não, eu vou ter que seguir um pouco mais. Então, o que tem aqui, pessoal? 65, será que dá para parar? Não é uma boa. Não sugiro parar nesse ponto. Tá? Mas tem casos de empresas, pessoal, que eles querem só 2 elementos. Então, eu vou embalagem rasgada e validade vencida. Tá? Vou parar nesses 2 aqui, porque são 2 problemas relacionados diretamente à minha produção. Tá? Então, eu posso conseguir melhorar isso. Agora, o ideal seria, pessoal, que eu pelo menos chegasse aos 78, que é o pedido trocado. Só que daí tem uma questão importante, pessoal, que não é só uma análise de 80-20 que eu tenho que fazer, avaliar, mas esse cliente de pedido trocado é pedido trocado oriundo de um cliente externo ou oriundo de um cliente intermediário ou cliente interno na minha empresa? Tá? E esse é o ponto que você, como gestor, vai ter que pensar. O diagrama, muitas vezes, pessoal, ele vai te ajudar, vai te trabalhar, deixar visualmente, mas você vai ter que tomar a decisão. Você pode usar, inclusive, estruturas de inteligência artificial, análises de gráficos, para trabalhar isso, para te dar outras bases, muita inteligência artificial sendo usada na área de ferramentas da qualidade em si, para pensar essa minha estratégia aqui. Então, eu posso avaliar, detalhar melhor isso. Daqui a pouco você pode parar e trabalhar só esses 2 pontos. Daqui a pouco você vai ver, não, eu posso trabalhar melhor esses 3 pontos aqui na minha estratégia. Pode ser também, mas agora vai depender de quê? Da análise da sua estratégia. Como você, gestor, vai abordar esse problema em si. E aí é uma questão de decisão, é uma questão de análise, é uma questão de consenso no seu contexto empresarial em si. Entendido isso, pessoal, vou partir agora justamente aquilo que eu falei antes, que é a interpretação do diagrama. Normalmente, 2 ou 3 causas principais representam cerca de 65% a 80% dos problemas, tá? E aí que você tem, que é a tomada de decisão, os esforços de melhoria contínua. Se são 2 ou 3 causas, o que nós temos aqui? 1, 2 e a terceira causa. Qual que nós vamos abordar? Bom, aí, gestor, é uma decisão sua. Qual que você vai fazer, qual que você vai trabalhar melhor aqui. Esse é o ponto que vai ser alçado à parte de gestão da empresa. Dos 2 problemas, dos 3 problemas, 65%, 70%, 80%, 80%, 87%, por exemplo, aqui já começo a não dizer que não é importante, porque se você vai ter já 4 causas aqui para trabalhar, ó, tá? 4 causas, o que vai acontecer? Você vai ter um plano de ação muito maçante, muito detalhado, com muitas coisas para fazer, e daqui a pouco você vai se perder nisso, não vai fazer nenhuma das causas, não vai conseguir resolver bem nenhuma das causas, e aí o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que não vai trabalhar bem e vai ter resultado insatisfatório. Então, a minha ideia, a minha sugestão aqui, por experiência própria, é que você trabalhe em 2 ou 3 causas, tá? 2 ou 3 causas. Deixa eu limpar aqui, que trabalhe ou em 2 causas ou que vá trabalhar em 3 causas, pessoal. Não mais, não menos do que isso, tá? Então, nessa estrutura, ou 2 ou 3 causas aí. E seguindo, pessoal, é aquilo que eu disse antes, 2 ou 3 causas aqui, tá? Ou 2, ou englobando essa terceira causa aqui, tá? Que é
o 68, o 78, 65, aí tá de ótimo tamanho, tá? E aí, pessoal, seguindo disso, eu também tenho, dependendo do tipo da gravidade, de grande elemento que compõe aquela causa, aquela ocorrência, eu posso fazer o que se chama de desdobramento do diagrama. E o que é desdobrar o diagrama, pessoal? Desdobrar o diagrama é querer não enfrentar o problema de uma forma direta, é ir costurando o problema no sentido de ir lapidando o problema para que eu conheça a estrutura hierárquica. Eu faço o que se chama de desdobramento hierárquico. Se você trabalha com FEMEA, você deve saber que lá no FEMEA eu tenho sistemas, subsistemas e os componentes, nível 1, nível 2 e assim sucessivamente. Então, o que é isso aqui? O desdobramento do diagrama é isso. É eu propor uma estrutura hierárquica. Ir lapidando o meu problema. E por que eu faço isso? Porque eu vou organizar, vou priorizar, vou focar os esforços naquelas áreas de maior impacto e vou investigar com maior profundidade os problemas complexos, tá? Então esse é o ponto importante de desdobramento do diagrama. Esse passo 4, pessoal, na verdade ele é um passo opcional, ele é um passo extra, vai depender da gravidade do seu elemento causa, da sua ocorrência em si, como que você vai estar colocando na sua estratégia produtiva em si. E o que quer dizer? Que se eu estou desdobrando, eu vou ter mais de um diagrama de Pareto atuando. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal, e também nós fechamos essa parte. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho defeitos nos automóveis aqui, e eles têm dois grandes pontos, tá, pessoal? Dois grandes pontos aqui, que batem ali nos 80%, a carroceria e os acessórios. Só que o que acontece, pessoal? Você imagina, isso aqui pode ter vindo oriundo de um FEMEA, tá? De sistema, subsistema e componentes, tá? O sistema carroceria, depois um subsistema pintura, para-brisa, e depois outro subsistema aqui, mas aí já para falhas em si. O que eu tenho? A carroceria, eu vou detalhar ela, pessoal. Quando eu detalhei, apareceu que é a pintura. Por que falar, mas eu não posso abordar a carroceria? Porque qual é o problema que tem na carroceria, pessoal? Eu tenho vários aqui, pintura, para-brisa, estofamento e outros, e assim sucessivamente. Então eu não consigo fazer uma relação ou uma abordagem direta. Por quê? Porque eu tenho esse tipo de problema aqui no meu elemento defeito oriundo de carroceria. E aí eu vou abrir um outro diagrama. Eu tenho um diagrama aqui, um Pareto aqui, e vou abrir outro diagrama de Pareto e mais diagrama de Pareto. E aí o que eu tenho? Agora sim, vou começar a abordar essa estrutura, defeitos na carroceria. Depois eu vi que a pintura, pessoal, a pintura ela está com muita questão. Mas qual pintura? Pintura de quê? Pintura de que parte? De que ponto? De que elemento mais sensível? Bom, a pintura, defeitos na pintura, o que eu tenho? Arranhões, bolha, manchas e outros pontos aqui. Então, o ponto que eu vou tratar é o arranhão. Olha só, pessoal, o elemento arranhão, que era oriundo da pintura, que era oriundo o problema da carroceria. Então, se você avaliar essa estratégia, pessoal, eu vou fazer um encadeamento de problema, tá? Esse é o ponto essencial que eu vou estar trabalhando aqui. A mesma coisa com os acessórios. Ó. Os acessórios, defeitos, acessórios, por exemplo, ar-condicionado. Tá, mas onde que é o ar-condicionado, pessoal? Ah, mas ele não funciona, muito barulho, muito frio. Então, eu vou fazendo o quê? Um encadeamento dessa minha estratégia aqui até entender esse elemento. Então, isso aqui, pessoal, se passo 4, lembrando, é um passo opcional, que você pode trabalhar, mas vai depender da estrutura do seu elemento causa, do seu elemento básico aqui, e quantos sistemas, subsistemas você tem nesse nível estratégico da sua produção em si, tá, pessoal? Então, vamos para o próximo vídeo. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Por aqui, professor Felipe Molinar, e nesse vídeo nós vamos falar de exemplo de aplicação do diagrama de Pareto em si. E o que eu tenho, pessoal? O primeiro ponto, tá? O enunciado do nosso exemplo é coleta e registro de dados. Objetivo, determinar, nós temos um exemplo aqui, em qual bairro nós podemos abrir uma nova filial de uma pizzaria. Então, o nosso exemplo, pessoal, é um dono de uma pizzaria que ele quer abrir uma nova filial. E ele quer escolher o melhor bairro com base
na concentração de entregas. O objetivo, filial de uma nova da pizzaria em si, com base na concentração de entregas em si. Qual a coleta de dados nós precisamos fazer, então? O que ele fez, esse gestor? Durante 15 dias, que é o período de análise das ocorrências que ele coletou, ele registrou o número de viagens realizadas para cada bairro, o número de pedidos, tá? Então, 15 dias ele registrou o número de pedidos. E esse levantamento inicial forneceu uma base para a aplicação de diagrama de Pareto e posterior tomada de decisão em si. E aí, o que se teve aqui, pessoal? Nós fizemos aqui, colocamos aqui o bairro, ou os bairros que se teve, e os dias. Lembraram 15 dias, então ele fez 15 dias em si. Foram colocados todos esses elementos e para cada bairro, pessoal, aqui de dia, então colocava lá, vamos imaginar, o Água Branca. No dia 1, ele fez 3 pedidos. Dia 2, 5, depois 6, 4. E ao final, pessoal, nós tivemos, por questão lógica, o total, que é o somatório dessa estrutura toda aqui que você tem de coleta e registro de pedidos em si. E foi feito para todos. O Bairro Alto, então 79, o Bom Retiro, todos eles, pessoal, tá? Então, todos os somatórios aqui. Beleza. Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Eu vou calcular a frequência de cada um. Então, os dados foram, eu preciso, lembrando, em ordem decrescente. Lembra, ordem decrescente de volume de entregas ou de pedidos em si. E para cada bairro foram calculados o seguinte: a frequência, que é a percentual, e a frequência acumulada. Lembra? O eixo Y, lado esquerdo, lado direito aqui, para que eu trabalhe essa análise do diagrama de Pareto em si. E, a partir disso, eu vou visualizar quais bairros foram responsáveis ou são responsáveis pela maior parcela da demanda total em si. Então, eu vou colocar o que, pessoal? Lembrando, o total, aquela minha tabela anterior somada, vou colocando ela do maior para o menor e eu vou colocando. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é estatística básica, tá? Nós não vamos entrar nesse ponto de maior aqui, mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. O total que eu tenho, então o total acumulado é o primeiro ponto. Então, o total e o total acumulado é o mesmo. Quanto esse 164, pessoal, representa do total aqui? Esse representa 29,5% de frequência percentual. E a frequência acumulada, como é o primeiro, 29,5%. Agora, o segundo, pessoal, então eu coloco aqui 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu tenho? O segundo, o total dele é 146. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar os 164 e somar com 146, que vai me resultar em 310, tá? Então, o que eu tenho agora, pessoal? Eu vou ir somando. Qual é esse 146 do total? Ele representa 26%, tá? Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa, pessoal. Vou somar 29,5 mais 26,3, que vai me resultar em 55,8, tá? E eu vou seguindo, pessoal. Vou seguindo. Vou somando esse 310 aqui, mais o nosso 95, vai resultar. Esse 95 vale 17,1, então eu vou somar 55,8 mais 17,1, vai ter aqui 72,9. E assim sucessivamente, pessoal, até eu chegar aos 100%. Por quê, pessoal? Lembrando, somei todos os bairros aqui, o total acumulado, tudo mais aqui, tá? Então, eu tenho o total acumulado de 555 nessa toda a estrutura aqui. E eu vou ter agora, a partir disso, como tem o total acumulado, a frequência percentual, a frequência acumulada, eu posso, claro, pessoal, colocar em um gráfico em Excel, como também, pessoal, eu posso colocar em um programa de inteligência artificial qualquer, porque na inteligência artificial, se eu colocar essa imagem, esse dado tabelado aqui, solicitar que ela faça um diagrama de Pareto, pessoal, ela vai fazer isso, tá? Então, eu posso, inclusive, nesse caso, colocar numa inteligência artificial qualquer, aquela de sua preferência, dados não tabelados ou não tabulados totalmente aqui, mas dados mais brutos em si, desde que eu tenha separados por bairro a estrutura e o número de pedidos, e eu posso organizar um diagrama de Pareto sim, tá? Então, isso, a inteligência artificial vai te dar um passo além, muitas vezes, de uma estrutura de Excel em si. Claro, o Excel tem outras vantagens, outros elementos, mas eu posso também integrar com a estrutura de inteligência artificial para fazer. E a partir disso eu vou ter isso aqui, a minha estrutura.
vou colocar lá os elementos em ordem decrescente em si, de pedidos em si, tá, pessoal? E aí eu vou ter o que aqui na minha estrutura? O São Bento, 29, o Bom Retiro já vai representar mais, somando, lembrando, 55, a Vila Formosa já vai bater 72, depois assim sucessivamente. Tá? Aí eu vou ter que ver onde que eu vou parar aqui para fazer essa observação. Os 2 primeiros ou os 3. Tá? Mas só que lembrando, pessoal, eu só tenho 5 bairros aqui. Não adianta, lembra que eu queria escolher um bairro, ou no máximo 2. Mas eu não posso pegar 3 aqui. Tá? Então quer dizer que eu tenho que abrir 3 filiais. Tá? Então você vai ter que lembrar desse ponto em si. Qual é? Mas será que esses 15 dias é um número, uma amostragem importante, grande, suficiente para que eu não tenha um erro futuro de gestão? Então vai ter que pensar nisso, tá? Mas lembrando, eu queria abrir uma filial, tá? Não 2 ou 3 aqui. E por isso que aquela ideia de muitas vezes de pegar, mas eu vou pegar os 2 primeiros, ou eu vou pegar os 3. Nesse caso aqui, é uma outra tipo de análise, é uma outra decisão que envolve abertura de comércio, tá? Então, vamos com calma nessa estratégia. Aqui não é igual a fazer uma manutenção de máquina. Quais são as máquinas que eu tenho que fazer mais manutenção? Então tem lá as 3 primeiras. Então eu vou fazer nas 3 primeiras. Aqui não, pessoal. Tá? Não é manutenção de máquina. É abertura de comércio. Tá? Abertura de comércio que é diferente. Totalmente diferente o foco. Então o que eu vou fazer a partir disso, pessoal? Eu vou estratégia e tomada de decisão. O que eu tenho disso? Concentração de resultados. 73% das entregas estão em 3 bairros. Tá? Então, fiz essa minha análise, prioridade de ação. Agora eu vou começar a pensar. Eles representam as principais áreas de atuação estratégica, devendo receber maior atenção logística e comercial. E claro, pessoal, agora, mas qual é o bairro que eu vou abrir aqui? Bom, agora você vai ter que juntar a parte logística, a sua parte comercial, outras áreas. O diagrama de Pareto, por si só, pessoal, tá? Ele te fornece uma grande base de dados, de informações, mas você precisa também colocar com a sua perspicácia, neste caso, logística e comercial. Tá? Oportunidades de melhoria. Ele vai te dizer alguma coisa aqui. Ó. A otimização das rotas de entrega nesses locais pode reduzir custos, aumentar a eficiência. Decisão estratégica, abertura de uma nova filial ou um eventual ponto de distribuição, pessoal. Daqui a pouco eu não preciso abrir uma filial, uma estrutura tão grande. Eu posso abrir uma estrutura mais enxuta, menor, um pequeno ponto, fazer uma alocação de um espaço menor, um ponto de distribuição, pode gerar melhor desempenho e maior cobertura de mercado em si. E ações secundárias, pessoal. Os bairros com menor volume devem ser monitorados, podendo receber campanhas promocionais ou rotas compartilhadas. Olha só, então isso aqui é extremamente importante. Eu tenho alguns bairros principais, o São Bento, Retiro e Formosa, mas eu não posso simplesmente abandonar os outros. Eu posso pensar na campanha promocional. Olha, se você mora nesse bairro, então você tem 10% de redução no valor da pizza, ou você ganha um brinde, ou alguma outra questão, ou o refrigerante sai a preço de custo. Então você vai ter alguma estratégia. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco é um bairro mais longe, é um bairro que daqui a pouco você não tem uma capilaridade, não tem um número de pedidos que foi constatado aqui, importante para você analisar em si. Tudo isso, pessoal, é uma estratégia que o diagrama de Pareto pode fornecer para você. E aí, se você utilizar a inteligência artificial, ela vai te ajudar muito nessa estratégia de ações, tanto de prioridade de ação, ou ação primária, quanto ação secundária, decisões estratégicas em si. Tá, pessoal? Então, aqui nós fechamos essa nossa estrutura do diagrama de Pareto.